procurando os convidados aqui, pessoal. Boa noite para quem já está entrando. Boa noite. Aê! Olá, meninas. Que bom. Tudo bem? Me ouvem bem? Que bom. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. E aí, como é que tem essas meninas aí? Natália, Paloma, todo mundo bem por aí? Essa galera do grupo de amigos, né? Arquitetos e engenheiros, daí todo mundo tranquilo, todo mundo bem aí? Você viu? Nossa, aqui tem uma parceria boa. Não é? E doutor Ézio fazendo esse agito todo, né? A articulação é com ele. Ele é demais. Perfeito, perfeito. Vamos tentar encaminhar com esse aviãozinho que tem aqui no cantinho direito da tela, até quem já está conectado aí, os 19 seguidores que estão assistindo, vamos encaminhar, compartilhar a live com quem estiver online, que daí a gente consegue ter mais engajamento, a gente consegue ter mais audiência. É só clicar no aviãozinho e clicando lá, enviar, enviar, enviar para a maior quantidade de pessoas, que daí a gente consegue engajar mais nossa live aqui. Aí, mandei para um monte aqui. O pessoal tá entrando. Legal. Eu não preciso nem disfarçar, eu nem consigo disfarçar que eu tô nervosa, tá? Quero agradecer. Olha, eu já precisava dizer que eu já vim vestida de gala, porque hoje não é uma noite qualquer, tá? Uma make especial, porque o Lori, ele estuda e ele explica todos esses, né, esses comportamentos e essas mensagens aqui, né, subliminares do corpo que fala. Eu falei, hoje é a live, né? Não desmerecendo as outras que eu já participei também, mas ó, meu coração tá aqui, saindo pela boca, eu tô muito feliz. Quero já dar boas-vindas pro Lori, tá? É a primeira vez aqui, mas a casa é sua, você pode voltar quantas vezes você quiser. Mas eu já estou literalmente me sentindo em casa. E não há necessidade nenhuma desse nervosismo, vai ser um gostosíssimo bate-papo essa noite. Obrigada. E a Natália, a gente já se conhecia, assim, de se ver algumas vezes no mercado de trabalho, né? Sim. Nós moramos em uma capital, embora seja uma capital pequena, é muito fácil a gente conhecer muita gente. Então, se eu não conheço, eu conheço alguém que conhece. Verdade. E aí a gente se preparando para a live, a gente descobriu que a gente já se conhecia, só fazia muitos anos que a gente não se encontrava. Então, seja bem-vinda, Natália, também. É um prazer te reencontrar. É verdade. Obrigada, prazer é meu. Assim, estou muito feliz com esse convite, com o Gai, com a Ezio, que fez, né, tá fazendo esse movimento todo. Eu acho que hoje já é quase 80 lives, né? Eu acho que a 78ª live, se eu não me engano. Então, assim, ele tá fazendo todo esse movimento no Brasil todo, né? Que eu vejo que ele convida vários arquitetos de vários estados. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite, de ter sido indicada também. Foi a minha amiga Thaís Bach, que mexe com a parte de acústica, que me indicou para ele. Então, assim, adorei o convite e uma honra estar aqui com vocês, né? Participando desse bate-papo. Exatamente isso, Natália. Ficamos muito honrados e a gente sabe aí que o Ézio, o Paloma, essa galera toda que agita aí o grupo de amigos, né, da arquitetura e da engenharia. E eu fico muito feliz de que o nome seja esse, né? Grupo de amigos. E isso é algo que acalenta os nossos corações. É tão bom a gente ver aí essas profissões que são irmãs se abraçando e andando juntos. Isso é muito bom. E a proposição do grupo, né? De trazer, através dessa e de tantas outras lives que já ocorreram e que vão ocorrer,
trazer conteúdo e material aí de pesquisa, de trabalho mesmo, mercado de trabalho, para toda essa galera. Fico muito honrado, lisonjeado e parabenizo o grupo aí pelo feito. Realmente é de ações assim que a gente precisa cada vez mais, né? Exatamente. O Ezio escreveu aqui nos comentários que dia 30/6 vai ser a 100ª live. Eu não sei se ele teve muito a oportunidade de te explicar. Eu também não estou há muito tempo. Esse grupo já tem 6 anos. E ele teve uma brilhante ideia. Eu até pensava que ele fosse engenheiro, mas ele é administrador e ele trabalha com representação comercial. E ele teve essa brilhante ideia de criar esse grupo de networking. E aí ele tem a maneira dele lá de organizar. São grupos no WhatsApp. Eu estou no grupo 2, então ele administra esses grupos. No grupo que eu estou tem 250 profissionais do estado todo, entre engenheiros e arquitetos. E o que é mais impressionante, gente, se eu precisar de uma porteira, eu coloco lá no grupo, pessoal, preciso de uma porteira de madeira. Em 1 minuto, um profissional me manda, liga lá nessa loja que lá tem a porteira que você precisa. Eu fico impressionada. E daí ele fala, o Gai é Gai, né? Arquitetos e engenheiros juntos aqui é The Flash, o negócio é muito rápido. E aí ele promove outras ocasiões, assim, visitas técnicas, contato com fornecedores, lojistas. E essa ideia da live, eu participei de uma live com um engenheiro de São Paulo, que a gente falou de arquitetura contemporânea, de grandes vãos. Foi muito, muito bom. Eu aprendi demais, né? E aqui com o nosso mestre Lori, que eu conheço há não muito tempo, né? Eu sou arquiteta, formei aqui em Cuiabá, sou arquiteta há 14 anos. Eu e a Natália fizemos a mesma faculdade, a gente se conhece lá da época da faculdade. E eu sempre me interessei por esses assuntos assim de neurociência, de comportamento humano. Eu faço terapia com a psicóloga, já fiz tratamento com psiquiatra. Então, estudar o comportamento humano para mim sempre foi familiar, né? Meu pai é médico, minha irmã é médica. Então, esse assunto aí da psiquiatria também é uma coisa que sempre teve muito presente. Então, quando eu comecei a ver esse tema envolvido com arquitetura, eu falei, pronto, me achei. Só que eu fui descobrir esse tema ano passado, né? Então, olha só, fiz um curso de neuroiluminação pelo IPOG, com uma Neurolight, que também dá aula lá, Patrícia Fernandes. E aí que eu descobri a neuroarquitetura, e aí que eu descobri o Lori, e aí que eu já me matriculei na pós, e aí que eu comecei a desbravar esse mundo. Não tem muito, tem 6 meses apenas. A Natália pode falar um pouco mais, porque ela já estudou mais que eu, já, né? Capaz. Bom, eu também descobri, assim, num acaso. Assim como você, eu, assim, sou fascinada em estudar psicologia. Eu adoro estudar o comportamento humano. Assim, também já fiz terapias, enfim, né? Eu falo, a gente precisa fazer terapia para ajudar os outros, né? Mas e para nós mesmos. Mas, assim, eu amo esse universo da psicologia. E, assim, eu também fui fazer um curso de ambientes de trabalho, ambientes corporativos. E aí, lá nesse curso, eu pensei, assim, comecei a aprofundar mais como que o ambiente impacta tanto no nosso comportamento, né? Como que a gente é moldado conforme o ambiente que a gente está. Então, assim, o que eu vi lá nesse curso é, assim, como que o ambiente de trabalho, que a gente passa grande parte do nosso dia, nosso tempo nos ambientes de trabalho, então, assim, como que a gente poderia mudar, ou talvez como que a gente está recebendo essa carga no ambiente de trabalho, né? Como que a gente pode receber isso melhor, né? Que são ambientes que a gente passa quase todo o tempo do dia. Então, eu comecei a estudar isso e já fui me aprofundando também nesse leque. E aí a gente vê que não é só dentro do ambiente de trabalho, né? Assim, em todos os lugares que a gente está, até dentro da nossa casa, a gente é impactado. Então, assim, é apaixonante. Eu falo assim, não começa a estudar não, porque você vai ficar doido. Você vai querer cada dia mais estudar o cérebro humano, o comportamento, enfim. É isso aí, assim, que é a minha percepção, minha descoberta. Perfeito, perfeito. A minha jornada nisso, eu não vou entrar muito em números, senão eu vou entregar a idade, né? Então, vamos deixar, né? Mas a minha jornada, ela começou lá na virada dos anos 2000, né?
década de 90 para 2000, que eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país e tive contato, tive a oportunidade de ingressar em grandes equipes assim, de escritórios gigantescos, mundialmente renomados. E aí eu tomei contato com uma forma projetual que aqui, veja bem, eu já tinha terminado meu mestrado aqui e tinha ido para lá e me deparei com uma arquitetura que eu nunca tinha ouvido falar. A gente aqui ainda estava naquele tripé da forma, estética e função, uma arquitetura mais formalista, mais tecnicista e muito estética, obviamente, mas lá eles projetavam de outras formas, tanto que lá eu tomei contato com arquiteturas, à época, chamadas de arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, e aí depois uma tal de arquitetura cognitiva, que hoje a gente traduziria tranquilamente na chamada neuroarquitetura, né? E é muito importante que a gente entenda que essa aglutinação que se faz na língua portuguesa, e não em todas as línguas que se faz, que nos dá esse termo, né? Na verdade, a gente está simplificando, a gente está juntando aí um grupo de palavras. A gente está querendo dizer que estamos falando de neurociência aplicada à arquitetura, né? Mas pela aglutinação que acontece mercadologicamente, como neuropsicologia, neuroeconomia, neuromarketing, neurobusiness, enfim, a arquitetura acabou ganhando essa conotação, mas é muito importante que a gente sempre frise, né? Que é neurociência aplicada à arquitetura. Bom, e aí a gente está falando de por baixo aí 2 décadas, né? Já entreguei uma parte da idade. Então são 2 décadas de pesquisa que quando eu tomei contato com isso, eu fiquei muito impactado pela forma como os escritórios trabalhavam, como eles viam o ato projetual, né? Uma das últimas coisas a se falar naquele momento de processo criativo era em desenho. Tudo que se falava era no que seria proporcionado ao usuário. Hoje a gente chamaria isso de experiência do usuário, né? Qual é a experiência que a gente quer entregar? Na época não se usavam esses termos, né? Se falava em si do que nós entregaríamos, o que aquele espaço iria possibilitar para as pessoas em termos de emoção, em termos de empatia, em termos de identificação, e aí, por consequência, acabava tendo vários formatos de trabalhar o projeto, pensando exclusivamente no humano, o que ocorreria com aquele humano, para depois a gente traduzir isso em espaço, ou seja, qual seria o espaço que iria envelopar essas emoções todas, né? E aí então se começava a falar sobre desenho efetivamente. E é claro, aí começa uma jornada gigantesca de pesquisa, enfim, que ganhou a minha vida, e como muito bem disse a Natália, né? Depois que o bichinho morde a gente, não tem jeito, aí a gente quer cada vez mais e mais, né? Mas enfim, só para dar um breve cenário aí de como chegamos até esse momento, né? Muito bom, muito bom. Esse final de semana eu estudei neuroiluminação, então eu estou toda iluminada. Toda. E também apagando algumas luzes, né? Isso significa que muito em breve você vai ter módulo comigo, né, Paloma? Eu acredito que sim, eu já estou na metade do curso já. Então, e aí eu comecei a entender porque a minha irmã falava lá em casa, gente, a minha mãe, ela tem o ciclo circadiano todo fora da ordem, é todo invertido o ciclo circadiano da minha mãe. Eu falava, o que a minha irmã tá falando? Ela já estudava medicina, né? E aí quando eu comecei a estudar neuroiluminação, eu falei, agora eu tô entendendo o que a minha irmã tá querendo dizer com isso. Se a Natália já tem alguma experiência assim com iluminação, já pode ir contando aí pra gente, e aí o Lori vem arrematando e aprofundando ainda mais, né, o conteúdo. Sim, eu tenho, graças a Deus, eu peguei uma época que a Osram, ela ainda dava uma pós-graduação aqui em Osasco. Eu fiz uma imersão, eu acho que foram 7 dias dentro da fábrica da Osram. Então, assim, eu pude adquirir muito conhecimento, era autores de vários livros de iluminação. Isso eu estou falando há 12 anos atrás. Natália. Assim, os LEDs, assim... Ô, Natália, assim, há um período atrás, Só as novinhas na live hoje. É um período que a
única fábrica que tinha LED era os Haier Philips. Não tinha esses LEDs paralelos, não tinha nada. Então, assim, eu pude aprender na essência eu digo assim, hoje em dia o LED eu acho que não traz tanto realismo, né? Pelo IRCD, enfim, a parte mais técnica. Então, assim, eu pude aprender na essência, né, da luz. E, assim, foi uma experiência incrível para mim. E realmente, essa parte do ciclo circadiano, eu já sou uma pessoa que funciona totalmente no ciclo circadiano. Assim, eu tenho um horáriozinho para acordar, eu tenho... Vai pondo o sol. Aqui, ó. O óculos é porque eu até falei com o meu médico essa semana. Eu falei, olha, depois das 18 aqui. Eu não enxergo. Aqui, tô com óculos também, tá, gente? Aí, então, assim, vai acabando a iluminação, meu organismo já vai indo, né, naquela... Vamos dormir, né? Então, assim, eu sou muito ativa de manhã e à noite eu já vou mais me acalmando. Então, assim, total, uma influência total. E, assim, eu também já trabalhei em loja de iluminação e, assim, eu sou muito, né, do não luz. Para mim é tudo luz indireta, em casa, já lógico, né, que no ambiente de trabalho. Então, assim, eu faço essa associação. Eu procuro sempre, sempre, sempre indicar para os meus clientes uma luz indireta, uma luz quente em casa. Quando ele fala, não, porque em Cuiabá, Lori, a gente tem um problema sério. Como a cidade é muito quente, as pessoas associam a temperatura de cor da lâmpada, né? As pessoas querem o branco frio, as pessoas querem o branco frio porque fala que vai esquentar o ambiente. E aí a gente tem que explicar essa cultura, explicar que a temperatura de cor da lâmpada, né, vai deixar o ambiente mais agradável e tal, enfim. Eu tenho aí essa experiência com a iluminação e procuro sempre trabalhar ela da melhor maneira nos meus projetos. E aí também a gente aplica ela na neuroarquitetura, né? Exatamente, exatamente. Bom, e aí vamos contextualizar pela parte neuro, né? Então, todo esse nosso processo de vínculo com a visão, e é inevitavelmente, né, se não tem luz, não tem visão, né? A gente precisa da luz para enxergar. Tudo isso ocorre no nosso córtex occipital, que é aqui atrás, aqui na nuca, né? Ali que a gente forma e formata todas as diagramações visuais e depois percorre por outros córtex. Aí, enfim, aí seria uma grande explanação sobre para formatar as informações, traduzir isso em ideias, emoções, sensações e automaticamente há uma racionalidade do que a gente está vendo, né? E esse processo que as meninas acabaram de conversar sobre o ciclo circadiano está muito ligado com o modo como o nosso olho traduz as informações entre a parte diurna e a parte noturna. E aí a gente fala de uma coisa chamada efeito Purkinje, que é quando a gente separa essa visão diurna da noturna e que, devido a isso, né, nesse novo espectro de trabalho, a gente acaba chamando de visão fotópica e visão escotópica, né? A visão que acontece durante o dia em termos de luz e durante a noite em termos de luz. E aí a gente começa a ter, então, essa dicotomia dentre isso. O nosso campo perceptivo, ele entende que no período diurno fica mais fácil sermos sensibilizados pelas cores lumínicas, isso não tem a ver com cor pigmental, né? Com as cores lumínicas de maior abundância, porque de dia tem muita abundância de luz. E aí, então, as cores lumínicas amareladas nos dão essa condicionante devido ao grande astro lá em cima, né? E no período noturno, que é a visão escotópica, aí a gente já tem um outro processo que vai de acordo com o comprimento de onda desse facho lumínico, né? Dessa onda eletromagnética que é a luz. E aí a gente tem já a coloração de luz azul, que é mais impactante. E aí que vem essas condicionantes do ciclo circadiano que a gente comentava, né? No período noturno, o comprimento de onda azulado da luz, ele é o que mais nos impacta visualmente, é o que mais aciona o nosso córtex visual. Ou seja, todas as luzes que possuem grandes frações da condicionante do comprimento de onda azulado, ela é mais, entre aspas, excitante. Excitante no sentido de me deixar alerta, de me deixar aceso. E aonde que isso está? Isso está na luz branca,
isso está na tela da televisão, isso está na tela do celular, e automaticamente a gente fica no período noturno, que seria o período, como muito bem disse a Natália, acalmar, dar aquela baixada de bola, a gente começa a ter uma grande excitação visual pela gama lumínica azulada. Mas aí vai fazer como, né? Vai deixar de ver TV, vai deixar de mexer no celular. Então sempre se indica que muito próximo ao horário de irmos para a cama, a gente começar um desmame, vamos chamar assim, de tudo que for dessa tipologia, né? A gente começa a ir desligando a TV, não mexer mais no aparelho, celular, não mexer mais em tablet, para a gente ir tendo essa conformação. E aí, de fato, como disse a Natália, as temperaturas de cores mais quentes, né, mais brandas, mais amareladas, vão nos fazer melhor, vão nos fazer sentir-nos melhor, para a gente até entrar na produção de melatonina, desenvolver melhor o sono, enfim. Então, o processo vai por aí. E é muito engraçado quando a gente tenta explicar isso, porque tem pessoas que compram melatonina para tomar antes de dormir, mas toma melatonina olhando o Instagram. Então, assim, ó, você, né, é tipo a pessoa que tem pressão alta, né, toma remédio para pressão alta e põe bastante sal na comida. Então, fica aquela dicotomia de que coisas acontecem de determinadas formas, né? Mas é importante que a gente entenda assim, mas a gente está sempre suscetível a isso, sempre. Porque o nosso ciclo circadiano é a relação que a gente tem com o elemento externo de iluminação. Por exemplo, o que nos afeta, né? Por que quando a gente está, por exemplo, num final de dia e nós encontramos amigos, enfim, e a gente está indo para um barzinho, para um happy hour, por que a gente tende a achar mais aconchegante aqueles que são iluminados em âmbar, aqueles amarelinhos, né? Por que aquele parece ser mais aconchegante? Porque nesse momento do dia, a minha visão fotópica, que é a visão diurna, está esperando encontrar esse tipo de luz no ambiente externo. Por quê? Porque o poente é amarelado, avermelhado, alaranjado, âmbar. Então, a hora que eu encontro isso artificialmente oferecido a mim, me parece muito aconchegante, né? Então, essas relações estão sempre, de fato, indo ao encontro de como os nossos campos perceptivos se coligam a todos esses elementos, né? Mas, meninas, ó, eu engato e vou embora. Tem que me mandar. Tá ótimo. Eu ia falar, haja melatonina, né? Porque a gente fica muito na tela, né? Existe um movimento aí de famílias que apoiam, né, a distanciar as crianças das telas. Eu tive uma época que eu tive muita insônia, melatonina nunca fez efeito pra mim, não. Meu negócio tinha que ser, meu buraco era mais embaixo. E foi quando eu comecei a ler, né, sobre evitar assistir TV, evitar ficar com o celular, usar aquela função do celular lá, tem o Night Shift lá, que fica... E o meu celular ele já é automaticamente programado às 18 horas e até às 6 da manhã. Ele já automaticamente já transforma em Night Shift e aí já fica tudo amarelado. As pessoas falam, o que aconteceu? Seu celular estragou? Eu falo, não, aqui eu preciso produzir melatonina. O meu sono custa caro. Exato. E também com relação às crianças, né? O quanto isso interfere no sono, até no desenvolvimento, no crescimento. Tem mães que falam assim, eu ligo a televisão, meu filho dorme. Eu fico assim, mas aqui na minha casa, com as minhas crianças, isso nunca funcionou, não. Eu ligo a televisão, elas vão até 5 horas da manhã assistindo. elas já são muito ativas. E aí eu fui ler sobre a luz azul, né, da tela. Eu queria saber como é que faz para a criança dormir com a televisão ligada. E diminuindo, eu fui colocando luz âmbar, fui diminuindo a frequência, diminuindo o volume. Aí eu falo, agora a gente só fala baixo, agora é só meia luz. Tem gente que vem aqui em casa e fala, é muito escura essa casa. Eu falo, não, é o horário que a gente precisa para acalmar. E aí as pessoas falam, peraí, mas o que a arquitetura tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Né? Outra coisa que eu vi é que a minha mãe, eu estou dando exemplo de quem já é de casa, que eu até estudei isso no final de semana, que a gente tem que considerar a idade dos usuários, né? A minha mãe gosta de luz branca, parede branca, toalha da mesa branca,
mas ela já tem 70 anos, ela já fez cirurgia de correção dos olhos, né, do grau, e ela borda, ela gosta de bordar, ela fica madrugada bordando. A casa dela é branca. Eu falo assim, eu não sei onde que tá mais claro, se é lá fora ou se é aqui dentro da sua casa. E eu falava, mãe, esse tanto de luz, depois você não dorme. E ela, não, eu amo, é parede branca, é luz branca. Aí veio a professora Betina no final de semana, mas veja a idade dela, veja a atividade que ela desenvolve. E aí ela quer bordar na mesa, na sala, na varanda, no quarto, então todas as luzes para ela precisam ser brancas, porque ela tem que estar concentrada, né? E também, assim, com relação às cores, às texturas, né? O Lori vai poder falar mais sobre a biofilia pra gente, o design biofílico. Vocês estão vendo que eu escolhi uma parede verdinha aqui no meu fundo, né? Eu tô tentando mostrar, assim, que eu tô numa selva. Porque o que aconteceu? Na pandemia, eu aqui, confinada, né? Eu já gostava de planta, mas aí eu comecei a cuidar muito mais de planta e fazer mudinhas e dar mudinha para as minhas vizinhas. As minhas vizinhas todas têm plantinhas que eu dei. As amigas mais próximas eu comecei a dar plantinha para todo mundo. Mas assim, o que eu fui estudar? Que não só a planta, mas ver o desenvolvimento dela, a vida crescendo, um broto que sai diferente. Minha sacada já tá tomada, assim, o pessoal fala que quem tá lá na rua já sabe qual é a minha sacada. Já sabem qual é aquela sacada que tem uma trepadeira que ela tá assim, ó, avançando, né? É fácil saber qual é a minha sacada. Eu fiz um jardim suspenso da Babilônia no 9º andar. É fácil, tem gente que passa aqui na rua, tira foto do meu prédio e manda pra mim, tá linda a sacada, porque tem flor, tem muita flor, tem muita flor. E aí eu fui contagiando as pessoas por esse gosto, mas planta dá trabalho? Não, peraí. Né? Além de fazer parte de uma terapia ocupacional, eu gosto de ver o desenvolvimento dela, de cuidar, e ela renova o oxigênio, ela traz vida para casa, e vocês vão continuar no assunto aí, que eu sou só estudante, gente. Não, é que você criou, assim, tanto uma barreira visual, né? Que apartamento a gente sempre quer, né? Criar essa barreira. E você também gerou seu microclima, né? Então, você fez essa concepção excelente, realmente. Lori, quando eu falo que na minha casa tem joaninha vermelhinha, eu tenho foto com a joaninha na minha mão. Eu já vi beija-flor na minha sacada, ninguém acredita, porque eu tô no 9º andar, mas falei, pessoal, desculpa aí. Dá licença. Que bárbaro, que bárbaro. E tudo isso tem uma condicionante direta conosco, né? Vou só fazer um ganchinho ali do que você falava sobre a sua mãe, né? Da luz branca, tudo branco. A gente tem que entender que uma parte do processo é algo chamado acuidade visual, que é justamente essa inferência de maior ou menor, vamos chamar assim, peculiaridade que a visão requer. Normalmente a gente estabelece que o grau de acuidade está apenas ligado à chamada tabela de Snellen. Tabela de Snellen é aquela que quando a gente vai no oftalmologista, ele põe a letrinha na parede, né? E aí você, até que frase você está conseguindo ler, né? Então ali é uma mensuração de acuidade visual por uma tabela chamada tabela de Snellen. E a partir dali ver se a gente tem uma maior ou menor dificuldade visual. Mas, no entanto, a gente tem outras situações que são as situações de acuidade visual perceptiva e não apenas a que é mensurável. E aí a gente começa a falar de qualidade e quantidade, né? É por isso que mesmo que a gente sem saber, vamos chamar assim, se faz, por exemplo, a iluminação da cozinha mais branca do que a iluminação da sala, por exemplo, né? Porque na cozinha a gente precisa de uma acuidade visual que também é inferida pelo campo perceptivo. E aí essa luz mais fria, mais branca, ela dá justamente essa maior precisão, porque ela aciona mais contrastes, enfim. Então isso vai nos facilitando. Então daí a percepção que ela tem, ainda mais que ela aborda o trabalho manual, deve ser mais confortável para ela, considerando também a questão da idade, né? A biofilia que você trouxe aí, Paloma, na verdade, assim, quando a gente fala de design biofílico, e hoje isso vem com uma gama muito forte, né? A gente tem aí por base sempre a atribuição de alguns fatores em relação a isso. Obviamente que quando a gente fala de design biofílico, a gente está falando de vida dentro do espaço. Então, é assim, essa belíssima sacada que você tem aí, com muita vida,
com muito verde, faz parte desse processo, mas é bom que a gente entenda que outras coisas também fazem e que você está ao mesmo tempo deixando isso muito congruente aí, né? A gente tem que considerar ventilação natural, tem que considerar iluminação natural, a questão dos espaços serem híbridos, né? Ou seja, eu poder estar dentro vendo para fora, tentar desenvelopar isso. E quando isso não é possível, a gente começa a trabalhar com a chamada biofilia indireta, né? Que é quando a gente reproduz de forma artificial aquilo que deveria ser natural. Então, não temos a possibilidade de ter o material tipicamente natural dentro do espaço. Então, a gente usa elementos que relembrem aqueles materiais. A gente sempre busca a biofilia direta, que é, de fato, trabalhar com as questões vivas, efetivamente, né? Mas, quando não é possível, a gente faz isso com a indireta. Eu até tenho um caso lá no escritório de um espaço para café que a gente tem lá, que é o único espaço envelopado do escritório. Aí a gente abriu uma janela falsa por uma lona tensionada retroiluminada, que é uma paisagem de Nova York, né? Então todo mundo vai para lá tomar café em Nova York e fica todo mundo feliz. Todo mundo sabe que é feito, todo mundo sabe que é uma fotografia retroiluminada, mas as pessoas gostam daquele movimento. E é claro, eu estou no segundo pavimento de um prédio comercial, então é uma imagem de segundo pavimento, de altura de segundo pavimento, como se eu estivesse dentro de uma cafeteria. Então, ela é muito real. Aí as pessoas chegam, mas a pessoa não sabe muito bem o que dizer, porque é como segundo pavimento, então a gente tem que trabalhar esses campos perceptivos que a gente chama de biofilia indireta. Mas o item mais importante da biofilia é considerar que nós também somos né? Nós também somos vida dentro desse espaço. Então, tudo aquilo que está condicionado com a minha prosêmica, que é a minha relação métrica com a espacialidade, a organicidade desse layout, o tipo de movimento que eu vou fazer, onde eu estou sentado, para onde eu estou olhando. Então, esse processo é extremamente importante para a gente entender essa valorização do bio, me incluindo nesse aspecto, né? E não apenas nos aspectos projetuais, mas também no aspecto humano que a gente tem aí. Muito bom. Cada fala do Lori é uma aula, eu fico aqui. Imagina. Tietando, eu tô tietando mesmo, né? Uma futura master em neuroarquitetura. É um professor. Mas olha, o segredo, como diz o professor Joey, é a gente não parar de estudar. Ele está estudando neurociência há 20 anos, né? Eu fui para aula dele cheia de gás, porque eu já estudei muito comportamento humano, os hormônios e tal. Ele foi dando, eu falei, professor, tem quanto tempo que o senhor estuda neurociência? Ele, 20 anos. Eu, tá certo. Ó, eu no Joey, a gente tá ali, ó. Não, fiquei fã dele demais. Sobre o design biofílico, eu vi que na aula do professor Oliveira, o escritório dele, Natália, é uma paisagem. Ele começou a falar das texturas, das louças, do copo, do prato. E aí ele mandou produzir um aroma que simulasse um aroma da natureza, um frescor, né? E ele fala assim, o cliente, quando ele chega aqui no meu escritório, ele tem uma experiência assim, e é todo verdinho, assim, ele dá aula pra gente no escritório dele, que é como um coworking, né? E é todo de verde, assim, eu na aula, minha filha, mãe, você ia dar certo nesse escritório aí, hein, mãe? Você ia dar certo nesse escritório, cheio de planta. Diz que o dia que eu chego em casa muito bem humorada, ela comprou uma planta, só pode ser isso. E aí o professor falou que mandou produzir um aroma para quando você entra no escritório dele, além daquela paisagem, das texturas, da madeira, das plantas, ele tem um perfume, um frescor que é da natureza. A ideia dele era trazer isso que o Lori falou, trazer a floresta para dentro do escritório para você relaxar e ter um momento agradável ali para ver o seu projeto, para pensar no que você vai fazer, né, de arquitetura mesmo. Sim, E com relação aos aromas, né, que eu já ia falar, das cores, que tudo isso impacta demais na nossa vida e as pessoas não percebem, né? Muita gente deixa isso passar batido. Sim, total. E o que eu ia complementar é que o olfato, né, a experiência olfativa é a primeira que nos impacta, né? Então, assim, realmente tem tudo a ver ele criar essa sensação e criar o aroma, né?
Então, assim, facilmente ele vai ser lembrado, porque o aroma é algo que a gente se associa melhor, assim, que a gente consegue remeter às memórias, né? Então, o aroma, ele tá muito ligado. E, assim, com certeza, sem sombra de dúvida, esse escritório deve ter ficado espetacular. Eu já quero até ver, né? Já queria estar lá para sentir o aroma. Tive a oportunidade de conhecer, realmente é muito gostoso, um ambiente muito aconchegante, assim, nos abraça de N formas, né? Quando a gente fala dessa questão aí de multissensorialidade, dessa questão de trabalhar design biofílico, trabalhar as questões de circadianas, que a gente estava comentando agora há pouco, a gente entra muito para a questão da geração das memórias afetivas, né? E as memórias afetivas, para nós, na neurociência aplicada à arquitetura, são de extrema importância, porque quando a gente começa a estruturar esse tipo de conhecimento, a gente sai daquele campo do empirismo, onde a gente ficava na tentativa e erro, né? Ah, isso aqui funciona, mas por que isso funciona, né? O que faz isso funcionar? Ah, isso aqui não deu muito certo, mas por que não deu muito certo, né? Então a gente vai entendendo questões que são extremamente importantes para nós nesse extrato, né? E aí na neurociência aplicada à arquitetura a gente fala, dentre inúmeras outras questões, a gente fala muito da questão do hipocampo, né? Porque lá acontece a nossa geração de memórias junto com o nosso GPS mental, que é o mapeamento que a gente faz do espaço o tempo inteiro. E aí quando a gente configura isso e transformamos aquela dicotomia razão-emoção, onde eu tenho o emocional muito acima, com uma valência muito forte, frente ao racional, a gente remonta todo um extrato de emoções, de comportamento. Então é por isso que quando nós lembramos de determinadas coisas, nós lembramos da experiência completa. A gente lembra do espaço, mas a gente lembra de tudo que aconteceu naquilo, né? O que conversávamos, por que sorríamos, qual era a música que nós estávamos ouvindo, qual era o cheirinho que tinha, enfim, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, Lori, mas essa história da memória tem a ver com o que a gente faz em arquitetura? Completamente. A mesma área cerebral que processa as memórias é a mesma que faz a varredura espacial. E aí eu gosto de dar um exemplo bem do dia a dia, assim. Perca as suas chaves. Como que a gente faz para achar a chave? A gente fica assim, não, eu fui em tal lugar e fiz tal coisa, depois eu fui em tal lugar e fiz tal coisa. A nossa memória ela fica se associando a espacialidades, porque elas acontecem na mesma região do nosso cérebro, que é o hipocampo, que está dentro de uma grande estrutura, que é a estrutura límbica, que gera e organiza tudo que for emocional para nós, né? Então, ao longo do dia, nós visitamos diversas espacialidades, mas não recordamos de todas, nós recordamos de algumas, as que, para nós, tiveram um determinado impacto emocional, seja positivo ou negativo, mas houve um impacto emocional. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de perder as chaves, né? Como é que a gente faz para achar, não, eu fui em tal lugar, depois eu fui em tal lugar, mesmo que seja dentro da própria casa, né? Não, eu estava no quarto, depois eu passei na sala, a nossa memória está sempre se ligando a uma espacialidade, porque acontece na mesma região cerebral. E aí tem a pergunta, será que a arquitetura não influencia nisso? Né? Ou seja, olha o tamanho do ferramental que nós temos para trabalhar daí para frente, né? Sim, exatamente. Isso me fez até lembrar da arquitetura comercial, que eu sei que aborda muito o seu livro. Já vamos falar do livro do prof. Próximo módulo. Então, vamos até adentrar aqui já um pouco já, e aí vocês já têm mais experiência que eu, falar sobre como tudo isso impacta na hora das compras, né? Como o design, a arquitetura, ali, um bom projeto pode influenciar. E quantas vezes a gente também não compra as coisas e não cai nessa, né? Total. Eu digo assim, que na parte comercial a gente tem que ir pro emocional, né? Assim, o emocional ele tem um poder muito grande na hora da compra, né? Então, assim, como você está sendo impactado naquele ambiente é a decisão da compra. Então, assim, e que a gente falou dos aromas, alguém comentou ali o aroma da Amy Martin, é um aroma super marcante.
o aroma da Nutri Da Melissa? Da Melissa. Então, assim, eles criaram os próprios aromas, né? Que você remete a essa memória, mas assim, não só o aroma, aí tem a iluminação da loja, aí tem as cores da loja. Então, assim, tudo que vai gerar de impacto para a decisão da compra, né? Então, e assim, tem vários estudos que revelam que tem, assim, total ligação, né? É o neuromarketing, né? Então, assim, no neuromarketing estuda muito isso, o impacto da decisão da compra. E, assim, faz total sentido. Assim, eu já pude aplicar em alguns projetos e realmente, assim, principalmente a questão da cor, assim, até o MDF, assim, você quer criar uma atmosfera mais aconchegante do cliente estar no espaço. Então, assim, tudo você consegue envolver, né? Então, assim, o que envolve... e aí que tá, também existem comércios que ele quer a permanência do cliente, ele quer esse envolvimento, ele quer esse aconchego, e tem comércio que não, né? Ele quer vender McDonald's. Então, ele quer vender e tchau, pro próximo, né? Mas as próprias cores do McDonald's também estimulam, né? Abre o apetite, despertam, né? Sim. E a iluminação da loja, né? Que é uma iluminação bem forte, que não é para permanência. Então, assim, tudo isso vai... que a gente faz o projeto todo se envolve, né? Tá tudo interligado. E isso que é o bacana da neuroarquitetura, você conseguir identificar cada detalhe e aplicar. E comenta melhor isso pra gente. Bom, toda essa gama, né, do que vocês estão abordando aí, e aí em breve, né, a Paloma vai ter que me engolir um final de semana inteiro aí falando sobre isso. Difícil, né, Paloma? Com muito custo. Tá vinculado, obrigado, tá vinculado ao que a gente chama de experiência e jornada da experiência, né? Então a experiência é o que é montado para que a pessoa viva em um determinado momento ou em determinados momentos dessa espacialidade, e a jornada da experiência é como que a gente constrói esse percurso, como que a gente prepara a pessoa até receber ou até vivenciar aquilo que se buscou, aquilo que se organizou para ela. Esse processo, e aí só vou abrir um parênteses aqui, agora há pouco as meninas estavam conversando ali, a Paloma e a Natália, em relação ao que as pessoas estão escrevendo no chat. Eu peço perdão, como eu estou num quadro reduzido, eu não acionei para mim os comentários. Então, se aparecer alguma pergunta aí, fiquem à vontade para me acionar, que eu estava lendo. Tá? Tem pergunta. E se alguém ficar com alguma dúvida, depois é só ir lá no meu perfil, mandar um direct que respondo com o maior prazer. Mas eu desabilitei os comentários, senão não conseguiria visualizar muito bem as meninas aqui. Bom, então essa experiência, essa jornada da experiência, é tudo aquilo que vai nos remontar aquele espaço. E o legal disso é que quando nós montamos isso, nós estamos sempre trabalhando para um recorte de público que a gente chama de público-alvo. Então, o tipo de aroma, o tipo de experiência, o tipo de iluminação, o tipo de cor, o tipo de textura é para aquele público específico. E é esse recorte, é por isso que eu falei que a Paloma vai ter que me engolir um final de semana inteiro, é algo que a gente faz de uma forma muito minuciosa, ao ponto de hoje nós termos duas coisas bem importantes aí desse universo comercial, né? Primeiro, há um tempo atrás, a gente acabava chamando lá o espaço comercial de PDV, que era o ponto de venda, né? Então, tinha um determinado espaço que era o PDV da marca, a loja da marca era chamada de PDV, ponto de venda. Hoje já se estabelece que não é mais assim, é um PDE, é um ponto de experiência. Então, tudo é formatado para que as pessoas tenham uma grande experiência lá. Isso está muito ligado ao conceito do Retail 5.0, mas aí a gente teria que fazer uma outra live inteirinha só para falar do 5.0. Mas é um novo modelo de retail, que é um novo modelo de varejo, está todo ele embasado na individualização. E esse processo nos leva a um outro que faz com que hoje a gente separe muito bem o consumidor do shopper, né? O consumidor é aquela pessoa que, de fato, a marca está trabalhando para ela.
Então, tudo é feito para aquele público, tudo é feito para aquelas pessoas em todas as suas cargas experienciais. O shopper é aquela pessoa que ele não é o consumidor, mas ele consegue identificar pessoas naquela marca. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Natália queira comprar um presente para a Paloma, né? Então, às vezes, ou praticamente sempre, a Natália pode ter uma relação assim: o que eu poderia comprar para a Paloma? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, o que eu poderia comprar para a Paloma? Eu estou tentando personificar a Paloma em um produto. O que eu poderia dar de presente para a Paloma? Ou seja, que tipo de objeto traduziria a Paloma? E automaticamente isso vai remeter a Natália a algumas opções de loja. E aí a Natália vai identificar assim: não, poxa, já sei, um presente muito legal para a Paloma eu poderia comprar na loja X. Então, nesse momento, a Natália se tornou uma shopper, porque ela vai até essa loja não para consumir, mas para comprar algo para a Paloma. Se Paloma e Natália estiverem no mesmo grupo de público-alvo, ok, as duas são consumidoras, não tem problema nenhum. Mas agora inverte, vamos imaginar que eu queira comprar um presente para a Paloma, e eu fico assim: poxa, o que eu poderia dar para a Paloma? E aí eu personifico a Paloma numa determinada marca, por exemplo, de artigos femininos. Eu não sou consumidor dessa loja, mas eu vou até ela e compro para presentear a Natália ou a Paloma. Nesse caso, eu me tornei um shopper, né? Então, o shopper, ele é um público que ele é desejado pela marca, porque ele é um público que consome, mesmo não sendo um público-alvo, mas isso só acontece porque o trabalho feito para os consumidores, que é o público-alvo, foi um trabalho tão bem feito que pessoas outras, fora desse recorte de público-alvo, identificam que algumas pessoas têm a identidade daquela marca. Então, isso faz com que esse Retail 5.0, que é essa individualização, seja cada vez mais vertente. E aí, claro, é todo um trabalho de neurodesign, de neuroarquitetura, para que isso possa acontecer, né? Ótimo. Eu vou dar uma passada nos comentários porque tem pergunta. Uma que eu sei que eu li, alguém perguntou do impacto das esculturas. Esculturas, você utilizar esculturas, e o que isso pode influenciar, alguma coisa sobre as esculturas. Eu vou lendo mais aqui, se vocês já quiserem ir falando, fica à vontade. Perfeito. Bom, não sei se a Natália quer começar. Não, pode falar. Vamos lá. Eu estou procurando o comentário aqui também. Ah, perfeito, perfeito. Então, assim, ó, ela falou. Esculturas, obras de arte, objetos de modo geral, eles vêm para traduzir uma identidade que a gente quer trazer para aquele espaço. E muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de espaço, não necessariamente espaço edificado, tá? Não necessariamente arquitetura de interiores. A gente está falando também de espaço aberto, de espaço urbano. Quando se fala de espaço, é tudo aquilo que eu posso vivenciar. Então, tem o neurourbanismo, né, Lorena? Exatamente. Então, tudo aquilo que eu possa vivenciar, seja um espaço aberto, seja um espaço fechado, eu estou tendo N conexões sensoriais, multissensoriais com esse universo externo. Então, isso sempre me traz uma grande representatividade, sim. Então, isso pode ser uma representatividade por um elo de status, isso pode ser uma representatividade por um elo de identidade, pode ser uma representatividade por um elo étnico. Eu quero passar uma leitura étnica e aí automaticamente traduzir uma cultura, assim como eu posso passar também um nível de carga informacional, né? Se eu quero um ambiente mais descontraído, um ambiente mais formalizado. Então, todos esses elementos são elementos que fazem essa tradução, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, um grande nome aí, né? Mies van der Rohe já trabalhava com determinadas espacialidades só com um elemento, que era uma escultura, e ali traduzia, né, aquele menos é mais, toda aquela pureza daquele espaço. Então, é uma espécie de simbolismo. Nós trabalhamos com o universo externo através de algo que a gente chama de signo de símbolo, né? Símbolo é tudo aquilo que se apresenta a mim. E signo é o significado que eu dou a isso que se apresenta a mim, né? Lá no módulo de
E de psicologia, você deve ter trabalhado, Paloma, com noeses e noema, né? Ou seja, aquilo que se vê e o significado daquilo que se vê. Então, o campo da psicologia vem bem dentro desse espectro de como a gente vai trabalhando com esse tipo de movimento. Isso aí. Olha só, o professor Oliveira tá aqui na live. Eu tô vendo aqui Beijão, o estrago. Beijão. Oliveira tá aí, falou que é excelente. Obrigada que vocês gostaram lá do cenário, de tudo que eu falei. Tem um monte de gente me pedindo mudinha de planta. Estão falando que eu mando uma mudinha pro Pernambuco, tá bom pra você? Eu também quero. Isso eu vi, as mudinhas arrasaram aqui na live. Aí alguém estava falando aqui sobre o sono, a questão da iluminação. Eu não sei se a gente vai ter tempo, eu tô com medo da nossa live cair. Mas ela falou assim que ela fez um curso e aí ela ouviu numa palestra falando como a iluminação interfere no sono, mas também tem uma questão genética aí, que é cronótipo. Eu tô procurando aqui de novo. Geneticamente falando, né, eu entendi. Acho que ela quis dizer assim, por exemplo, meu pai, ele virava madrugada estudando. Meu pai é uma pessoa que dorme pouco. Ele tem 70 anos, ele dá plantão de 48, 72 horas de boa, de boa. Eu durmo pouco também, eu sou aceleradíssima. Talvez ela tá falando disso, que mesmo a gente trabalhando uma iluminação adequada, a pessoa já tem isso de dormir menos, né? Cronótipos, ela tá cheia aqui, ó. Tive uma palestra no IPOG com a Jéssica Carboni. Ela citou que nossas referências de sono estão embutidas em nossa genética. Essa variação nos padrões do sono são chamadas de cronótipos. Vocês poderiam comentar? Ela falou. Exatamente isso. É a estrutura biológica de cada um de nós, né? Então, eu sempre comento, né? Existe uma estrutura a qual se estuda, que se atende a uma massificação de público, mas a gente tem que entender que existem as diferenças unitárias, né? Existe a questão, na neuroarquitetura, a gente vai trabalhar isso em cima do qualia. Qualia é a valoração, é a qualificação que cada um de nós, que a nossa unicidade dá a cada elemento. E isso tem a ver também com os nossos fatores biológicos, fisiológicos e que vão dar essa determinada demanda. Por exemplo, à noite se dorme. Diz isso para uma galera que está numa balada. Então, isso tem a ver com a carga emocional, com o movimento que se utiliza. Tem algumas pessoas que adoram a vida noturna, outras não gostam. Então, isso não existe uma padronagem. O que se trabalha, o que se tem aí em relação à questão da neuroiluminação, é que, de fato, os comprimentos de onda de luzes muito claras, ou seja, tem uma grande porção de luz azul, elas interferem na produção da melatonina e automaticamente nos deixam mais acionados, mais acesos. Mas existem pessoas que podem não ter esse tipo de relação com o comprimento de onda. Acho que vale uma pesquisa para todo mundo que vai ficar aí, uma pesquisa sobre a chamada... Tem algumas luzes hoje, né? São as bioluzes, que elas trabalham com a questão de ter menos quantidade de azul na luz, né? E aí tem uma variação de produtos ainda restrita, são poucos fabricantes, né? E aí vou pegar aí da Natália, que lá no inicinho falou da Osram. Hoje tem um braço da Osram chamado LEDvance, que são os grandes parceiros lá do escritório. Não posso deixar de falar sobre eles. E eles têm essa tecnologia, que é uma tecnologia muitíssimo interessante, e a gente usa bastante nos nossos projetos luminotécnicos lá. Aqui, muito bom. Achei aqui, Natália, quem perguntou da obra de arte foram as meninas da Arc Home, é uma loja aqui de Cuiabá. E elas trabalham com muita obra de arte, esculturas na loja delas. Muito bom, olha aí. Total. O pessoal tá falando, o pessoal tá aqui, gente, sensacional, fantástico esse conteúdo, tô amando. Teve gente aqui que nunca tinha ouvido falar, eu também sou nova nessa praia, fica tranquilo, tamo em casa. Tamo junto. Legal. Paloma, se ficou alguma pergunta que, como eu falei, eu desacionei os comentários. É só mandar direct lá que com o maior prazer eu passo as respostas que souberem. É isso aí. Nós temos poucos minutos, apesar que eu abri a live com um pouquinho de atraso, mas a qualquer momento ela já me manda o recado para eu salvar. Eu quero agradecer
de coração a oportunidade, o convite do Ézio, né? Ainda bem que dessa vez ele me convidou com um prazo mais curto e eu tive menos tempo para sofrer de ansiedade, de insônia, de tudo que uma pessoa ansiosa, né? Tem, né? Então foi assim, foi rápido, pá. Aí ele falou assim, ele me passou a data dia 26, ele falou de, sei lá, de maio. Eu falei, ah, maio, beleza, ele não é abril. Eu, oi? Abril já? Eu falei, é menos tempo para eu morrer de uma vez. Então, muito obrigada, estou muito feliz, gente, muito grata. Também agradecer ao Ézio por essa estratégia toda que ele criou aqui do GAI, que é um sucesso, né? Entre nós profissionais aqui de Mato Grosso, nos ajuda e muito. Gente, não só profissionalmente, mas é projeto de vida aí no GAI, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o Ézio sabe o que eu tô falando ali. A gente arranja tudo, negócios, clientes, etc, estudo e tudo mais. Projeto de vida a longo prazo. E agradecer também a Natália, bom te reencontrar, ainda mais numa ocasião dessa. Né? Nessa honra, né? Que privilégio de participar. Oh. Também, assim, Isso aí. pessoal, quero agradecer a todos, né? Uma honra estar aqui com o Lori e com a Paloma. Também quero deixar à disposição, lógico, que eu não tenho essa bagagem que o Lori tem, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, né? Algum assunto, alguma coisa, também pode me chamar lá no Instagram. E assim, muito obrigada mesmo pela essa oportunidade, que assim, eu falo, quando o assunto é gostoso, assim, você falou, acabou o tempo, eu falei, mas eu fiz um monte de perguntas, acabei que não sei. Vamos abrir outra live, gente. A audiência tá altíssima. Cá entre nós, gente. Eu tô achando que essa live nossa tá batendo recorde de audiência, tá? Cá entre nós. Modéstia bem à parte. E assim, o Ézio tá aqui. O Ézio tá online aqui, ó. Encontra até namorado. Entreguei. Eu não vou falar quem fui, quem sou. Muito bom. Quem tem boca vai a Roma, não é, Lori? É uma delícia. Eu vou passar a palavra pro Lori, porque estou vendo ali que o tempo tá curto. Que legal. Pode falar do seu livro, Lori, também, né? O seu livro eu já pedi de presente do Dia das Mães aqui em casa. Não me venha com florzinha, que dessa vez eu não quero florzinha, não. Eu quero o livro do Lori. Gente, o primeiro livro em neuroarquitetura do Brasil, tá bom pra vocês? Aê, lá. Lindo livro. Um filho de 3 quilos, literalmente, ele tem 3 quilos, né? Eu tinha visto só a capa, eu não tinha visto a lomba. São 3 quilos aqui. Mas queria deixar aí meu sincero agradecimento, honradíssimo aqui. E eu já tinha comentado com a Paloma, fica lá, fica tranquilo, vai ser um grande bate-papo, a gente pode se divertir bastante, gostei demais. Um prazer imenso estar com vocês duas aqui, duas super colegas, super profissionais. Fico muito grato também de estar em um grupo chamado de Amigos, então é muito gostoso mesmo. Essa coisa da gente poder conversar literalmente, né? Ficar aí trocando informação é muito bom. Acho que vamos ter que fazer outra, né? Porque a listinha acho que não completou aí. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer demais ao Wesley. Eu e o Wesley, a gente teve, entre aspas, com o maior respeito, um namoro de portão. O que é namoro de portão? Ele mandava mensagem, demorava para ver, aí respondia dias depois, aí ele também mandava e ficou até que a gente conseguiu organizar. Então, eu sou muito grato aí pela paciência, pela atenção dele, extremamente atencioso de todas as formas. Agradecer também por ter colocado vocês duas aqui junto comigo. Foi um prazer imenso a gente poder fazer esse bate-bola aí. E Paloma, né, vai ter que me engolir daqui uns dias. Aí gente, eu já me prontifiquei a ser estagiária dele, presta atenção. Outro dia ele nem lembra, eu tô lembrando, tô refrescando a memória dele. Quando eu entrei na pós, ele postou lá, contrato-se estagiário. Falei, eu faço estágio voluntário pra você, bora? Bora. Muito bom, gente. Bom, já tentei estágio com o professor Oliveira também, ele pediu, vai fazer curso de Revit, garota. Eu falei, eu tô catando tudo que é curso de Revit aqui pra ser estagiária do Oliveira, pelo menos num projeto, gente. Que é isso? O pessoal tá pedindo outra live, estão pedindo assim pra gente abrir outro tempo, mas aí é mais 1 hora falando. Eu tô com o meu cronograma aqui, que eu tenho 2 crianças aqui que já estão doidas pra sair ali. Gente, eu quero só agradecer. O Ézio vai nos auxiliar aí, a gente vai agendar outra, assim, com certeza.
Eu vi que tem gente mandando mensagem no direct aqui do Gai. E aí, se for pergunta, depois eu encaminho pro Lori. E aí vocês falam entre si, que eu não consigo abrir o direct aqui agora. Só agradecer. Pode mandar Nossa live vai no cair. meu perfil também, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer. Isso, e é isso. Muito obrigada. Estou muito satisfeita. Muito feliz. Também. Que bom. Prazer imenso ter feito esse bate-papo com vocês. E viu, Paloma, não doeu nada, né? Não, aí o Ezio tá ali, isso, parte 2. Ezio, já fecha essa live com a próxima agendada, já deixa a data marcada pra gente já prender o homem aqui e já fica eu e a Natália pra continuar esse assunto. Gente, o que eu comecei a assistir de aula do dia que ele marcou essa live comigo pra cá, eu fui assistir neurourbanismo, eu fui assistir iluminação pública. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar antenada em tudo que eu não vi até agora, porque eu tenho que ter acervo aqui pra falar com o chefe. Muito obrigada. Vamos dar um sorriso aí que o Ezio vai fazer a foto oficial. Ele dá um print aí na tela, eu tô muito feliz. Ezio faz o print aí. Acho que ele já tirou. Depois ele manda no grupo lá pra gente, eu encaminho pra vocês. Aí ele edita depois. Já estão me mandando um monte de print da nossa live aqui no meu WhatsApp já, a galera que tava aí. Postem e marca a gente pra gente fazer uma festa e repostar, enfim. Né? Vamos. Tá, o pessoal já tá se despedindo. Então é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. E agradeço demais a todos que estiveram conosco nesse bate-papo aí, que a gente possa se reencontrar várias vezes, essa galera toda aí. Isso, sigam o Luiz, gente. A todos nós, vamos lá. Né? Então tá, gente. Obrigada, viu? Boa noite, beijo. Um beijão, abração. Fiquem com Deus. Abraço, fiquem com Deus. Amém. A todos aí. Tchau, tchau. Tchau.